Aqui estou eu agora, mas com a família Alvarenga unida. Lessa, você podia ser modelo, né? Poxa, agradeço. Podia ser mulher bonita, Obrigada. Mas ela não é modelo, não. Ela escolheu uma outra profissão, que na verdade nem é profissão, é uma coisa vocacional, eu acho que vai salvar muita alma, muita alma. E, José Alexandre, eu te ver, para mim também é uma emoção muito grande, porque na época orei muito por você, a gente vê hoje 21 anos se passou, a família tá unida, já foi demais com o pai de vocês, com o pai e com a mãe de vocês. Lessa, fala uma coisa, na questão do entendimento e do perdão, quando que o entendimento e o perdão chegou depois dessa tragédia que aconteceu com vocês lá atrás? Quando que chegou? Com quantos anos você tinha que você entendeu tudo e sentou com os pais e eles com você? Então, Geraldo, para mim sempre foi muito claro, né, o que havia acontecido. Eu lembro cronologicamente do ocorrido, né, a gente saindo da casa da minha tia, deixando a minha avó na casa de uma amiga dela e quando aconteceu tudo, né? E meus pais, a gente viveu a vida inteira até aquele momento juntos, né? Então eu sei como os meus pais eram comigo, da nossa relação, o pai maravilhoso que meu pai era, então ele estava sempre trabalhando, mas ele levava a gente no trabalho, então eu estava sempre junto, entendeu? Não tenho nenhuma lembrança de agressividade vinda do meu pai. Então, para mim foi muito claro que o que tinha acontecido não tinha sido algo que ele fez porque ele quis, né? Que de fato foi o que aconteceu com o surto. Você tinha quantos anos mesmo na época? Eu tinha 6 anos, já 6, né? Mas você lembra alguma coisa daquele domingo? Lembro. Sério mesmo? Sim, cronologicamente. O acidente, na hora que ele se acidentou, você lembra? Uhum. Inclusive, eu me culpabilizava porque ele já estava dissociando, né? Quando a gente fala do surto, é uma dissociação com a realidade, é uma ruptura com a realidade. E ele bateu o carro porque eu mostrei um desenho para ele. Então, eu me culpabilizava naquela época, né? Eu tenho, inclusive, uma mania, não sei se é uma mania, né? Mas é do meu padrão comportamental sempre identificar onde eu tô errando. E exatamente quando aconteceu, ele bateu o carro porque eu mostrei o desenho para ele. Eu fui mostrar um desenho pra ele no caminho pra casa e ele bateu o carro, bem naquele lugar. Quando bateu o carro bem naquele lugar que eu estive, naquele cruzamento, naquela avenida movimentada, o que você lembra que aconteceu? Olha, fica um pouco nebuloso, mas eu lembro dele batendo a cabeça na lataria do carro e falando: cadê meu pai? E é por isso que a gente foca tanto nas fitas, porque ele tava revivendo coisas relacionadas ao pai durante o surto, né? Então, ele batia a cabeça na lataria do carro, chegou até a amassar, né? E gritando: cadê meu pai? Cadê meu pai? E depois disso, que eu me lembre, eu tenho flashes também, né? Às vezes a gente cria memórias falsas. Mas eu lembro dele correndo comigo de mão dada. Não lembro do meu irmão, o que aconteceu. Depois a gente pulou a cerca de algum lugar, também não me lembro do espaço, né? Mas depois ele batia minha cabeça na árvore e eu falava para pai e ele falava ele merece. Então estava tudo completamente desvinculado com a realidade, né? Então para mim era muito claro que estava acontecendo, não era meu pai. Nunca foi um segredo, né? A gente sempre lidou com muita naturalidade, a gente sabia o que tinha acontecido e a maior parte da minha infância eu trocava carta com meu pai, né? Então, eu lembro até de um passeio no parque, que eu fui com a minha mãe, voltei pra casa e escrevi a carta pra ele falando como é que tinha sido no parque. E ele? Sim, a gente se comunicava, a gente mantinha ali um diálogo, né, através das cartas. E ele preso? Sim, lá em Taubaté. Você culpou ele em algum momento? Nunca. Eu falava que... Nem dele ter tido esse surto e ter feito isso com o seu irmão? Nunca. Não tem como... Eu não me sinto nem vítima, né? Do que aconteceu, porque acredito que quando a gente se coloca no papel de vítima é quando alguém fez alguma coisa conscientemente. Quando a gente fez sem querer, às vezes até acaba sendo uma vítima, mas eu não consigo me colocar nesse lugar, porque ele mesmo foi vítima do surto. Ele jamais, acredito que tenha sido a pior coisa da vida dele ter feito isso, é o que a gente sempre conversa. Então, não existe o que perdoar, né? Porque ele não fez de forma consciente. E eu acho que esse momento, nesse domingo que vocês estão vendo essa história, não é reportagem, isso aqui não é reportagem, isso é uma história, que vai causar também tanto alerta sobre surtos psicóticos, que é importante vocês saberem, vigiarem seus familiares, seus filhos, filhas, pais,
Prometo que um dia eu faço uma matéria sobre, aí sim, reportagem sobre surto psicótico, que qualquer um pode ter. Existem sinais, inclusive que hoje, a importância da saúde mental, só que hoje a Lessa pode falar isso com propriedade. Sabe por quê? Você se formou ou está estudando? Olha, tá faltando só o TCC, então toda a parte de estágios tá tudo concluído. Então pode explicar agora, pode revelar o que você está... Bom, eu tô me formando em psicologia, ali pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e tá faltando só o TCC mesmo. Em relação à saúde mental, né? E por que você foi para a área de psicologia? Por causa do ocorrido com a tua família, com o teu irmão? Então, foi a mesma coisa que eu falei no podcast. Essa pergunta até me pegou de calças justas, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Às vezes a gente faz algumas escolhas que são inconscientes, a gente não pensa, né, para aquela tomada de decisão. Eu sempre tive curiosidade aí na parte do comportamento humano, entender as relações humanas, sempre gostei muito disso. Então, eu fui mais pelo coração mesmo e pela possibilidade de ajudar as pessoas como propósito de vida. Para mim, não tem nada mais satisfatório do que agora eu estou trabalhando com recrutamento e seleção. Eu consegui fazer uma admissão e saber que aquele trabalho vai impactar de forma positiva na vida de alguém. Ou então, no caso da clínica, né? Eu passei ali nos estágios clínicos, nada era mais gratificante do que terminar a sessão vendo a evolução da minha paciente e me emocionando junto com ela de ver a evolução. Então, é como um propósito mesmo, é ver o meu trabalho tendo um impacto positivo e fazendo a pessoa evoluir na vida dela. Sabe que na época teu pai foi tido como criminoso, não como uma pessoa que teve como é portador de uma doença, você sabe, né? No caso, até nos laudos, né, a gente chegou até a separar os laudos, mas acredito que por conta do tempo não seja plausível de trazer nesse momento, né? Mas um dos CIDs implica na dissociação, né? Quando existe essa ruptura com a realidade, ela pode ser causada por diversos fatores, né? É algo multifatorial. No caso, pode ser por causa de esquizofrenia, por conta de drogas também. Foi uma das hipóteses diagnósticas, né, a princípio. Tem tudo isso no laudo. O dele não foi orgânico, né? No final, soube-se, acho que é o CID-44, F44. Ou seja, o surto que ele teve não foi por conta de alguma doença que ele tenha, algum transtorno mental que ele tenha. Foi um somatório de situações que aconteceram na vida dele e de hábitos, né, de privação de sono, com a correria que é essa questão de produção, vir à noite, a questão do luto mesmo, que a gente falou bastante das fitas, né? Então, ele reativou um luto que não foi elaborado. Quando a gente é criança e a gente passa pela perda de uma pessoa que era o alicerce da vida, você precisa que os adultos te ajudem a entender os seus sentimentos e a elaborar, né? Conseguir lidar com esses sentimentos. E ele não teve nenhum tipo de suporte nesse sentido, ele teve que se fazer sozinho, né? Que foi o que ele já falou um pouquinho com vocês. E nesse sentido, quando ele teve contato com a fita, foi aquele estopim para ele entrar no surto, né? Inclusive, no delírio dele, né? Muito vinculado ali com a figura do pai. Que história, não? E um dos motivos, né, da gente ter pensado em trazer a história, depois de 21 anos, né? Uma emissora chegou até nós para fazer a proposta aí dos 20 anos do ocorrido, né? E aí a gente começou a refletir sobre isso. A gente não quis dar seguimento para a emissora, a gente não confiava, a gente topou fazer com você justamente pelo histórico que a gente já tinha, né, da empatia que você teve com o nosso caso. E no caso, em 2020, aconteceu uma situação na minha faculdade. Fui participar de um simpósio de psicologia forense. Sempre me interessei muito pela parte criminal, não pela conta dos meus pais, mas acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade de entender o que se passa na cabeça de alguém que comete um crime. E aí o psicólogo que foi fazer a palestra, ele era um psicólogo de Ribeirão Preto, ele trouxe o caso como família Alvarenga. E eu tive um dos momentos mais impactantes, assim, em relação à minha história, né? Eu vi a minha história sendo contada por alguém que eu nunca mais imaginei que ia acontecer de uma forma deturpada, né? Então a gente nunca esclareceu o que tinha acontecido. Quando essa emissora veio até a gente, veio esse negócio de nunca falamos sobre isso, a gente nunca contou a nossa própria história. E aí que veio a ideia do podcast, de falar sobre isso, e que bom que a gente teve voz a partir de você. Então, e explicando um pouquinho mais sobre o que aconteceu no simpósio, né, ele falou do casal Alvarenga, e já comecei a ter uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade até aquele momento. Então, comecei a faltar ar, eu chorava compulsivamente,
eu morava em República, né, em Uberaba. As meninas foram me socorrer no quarto porque não sabia o que estava acontecendo. Eu soluçava e não tinha ar. E, basicamente, eu comecei a mandar mensagem pra ele que se ele continuasse falando, eu comecei a gravar a tela, né, eu iria processar porque ele estava falando sobre algo que ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Basicamente, ele relacionou com uma tentativa de homicídio dos filhos. E não foi isso. Quando você fala de tentativa de homicídio, é algo que a pessoa tem que ter consciência do que ela tá fazendo. Então, eu achei de grande falta de responsabilidade, né? Depois ele veio conversar comigo, ele pediu desculpa de ter lidado com essa forma e chegou exatamente no ponto. Por que ele se pautou naquelas informações? Porque eram informações públicas. Pois é, a abertura que eu fiz da minha matéria, que você vai ver, sobre informações públicas. Sim, exatamente. E aí que veio isso de, inclusive na psicologia, uma das ferramentas para você lidar quando você é uma vítima de uma violência, de algo traumático, né? É você se apropriar da sua própria história. E a gente nunca tinha feito isso. Então, acabou sendo até um movimento terapêutico pra gente mesmo, né? Eu posso falar em meu nome, né? Isso foi um movimento terapêutico para eu conseguir lidar e falar, não tenho medo mais de ser eu mesma. Por muito tempo eu era uma pessoa muito tímida, sentava no fundo da sala, sempre tive muitos problemas. Você tem preconceito de ter o seu nome Alvarenga? Nunca, é o nome que eu uso. O grande problema, né, não é ser quem eu sou, e sim as histórias que foram contadas em cima que não são verdades. E você, José, sofreu alguma coisa na escola, na época, com colegas, essa questão do que aconteceu? Nunca. Que bom. E hoje você faz o quê? Você ajuda o seu pai? Trabalho na parte de shows, né? Na parte técnica do show. Trabalho aqui também no podcast. O que você faz? O que você ajuda? Nas câmeras. Ele fica como hold, faço, né? quase por todos. Trás das câmeras. Só faz tudo. Exploração de filho. Até suporte de conserto de computador ele faz. É verdade. Ele desmonta o computador, remonta, A gente não paga mais técnico. Caraca. Tudo. Até o Mac, ele desmonta. Ele é assim, ele não gosta de falar muito, mas ele no silêncio daí ele vai fazer. Você desmonta computador? Uhum. Arruma tudo. É muito inteligente. Ele desmonta, mas monta de novo, né? E outra, pra tocar piano tem que ser muito inteligente, né? Porque... Até esse aqui que é velho, histórico. Pra tocar piano, cara, tem que ter uma cabeça muito boa. Muito boa. Você toca piano desde quanto tempo? Não sei, eu acho que desde o que eu toco bem, assim, eu acho que desde os 14 eu toco bem. Né? Ele cria arranjos, ele é genial. A Alessa também toca, tá? Tem no YouTube ela cantando. Olha só, tem um vídeo muito bonitinho, acho que ele tinha acabado de sair da prisão na época. Aí tá você cantando com o pai e ele tocando, é isso? É a Alessa cantando, eu tô só tocando. O Alexandre só tocando, o Zé tocando e você cantando, é isso? Isso. Dá uma olhada só, rodou. Eu gosto do teu jeito, Batman, sem noção. Só você conseguiu, com teu sorriso, conquistar meu coração. Você é minha inspiração. Foi você que me livrou da solidão. Seu jeito carinhoso despertou essa paixão. Você é a chave do meu coração. Oh, oh, do meu coração. Você tinha quantos anos? Olha, acredito que eu tinha 12, entre 11 e 12 anos. Aquela música é deles, tá? É inédita. Não, minha não. Não, vocês que inventaram essa música. É deles. Não, mas diz que ela fica com quem que é a vergonha. música, filha? É dela. Ah, é dela. Olha lá. É só mesmo? Ela tem vergonha porque ela compôs, ela fica com Que vergonha. musiquinha boba, né, de criança. E a letra? Mostra o seu jeito, o quê? Artimanha sem noção. Artimanha sem noção. Bom, é criança, né? Então... Antes de eu ir embora, o teu pai disse que sempre pede perdão a vocês, sempre. Pediu perdão na época? Não, eu sempre peço. Pra você ficou claro tudo que aconteceu com ele, a questão do perdão? Foi o que eu falei. Nunca pra mim teve uma necessidade dele me pedir perdão, porque sempre foi muito compreensível pra mim o que tinha acontecido. Então não tinha nenhum tipo de ressentimento, eu nunca culpabilizei meu pai, entendeu? Nem tua mãe?
Não, de forma alguma. Minha mãe, ela entrou em estado de choque. No que passaram, que disseram que a tua mãe pegou você, levou pro bosque e agrediu você, batendo na cabeça. Mentira. Minha mãe entrou em estado de choque, eu nem lembro nela no cenário, né? Toda a agressão que aconteceu foi por conta do meu pai, do surto que ele entrou, né? Minha mãe, acredito que tenha entrado num estado de choque. Disseram que ela pegou a sua mão, levou até o bosque e batia a sua cabeça Não, foi meu pai. Eu lembro claramente. Inclusive porque eu falava, pai, para. E depois eu apaguei, né? Mas eu falava, para, pai, para. E ele falava, não, ele merece. Então, realmente, ele não tava... Não era ele. Não, ele tava completamente... Não era ele. Dissociado da realidade. Então, pra mim, sempre foi muito claro o que tinha acontecido. Eu quero agradecer, Sara, quero agradecer você, Alexandre, de ter confiado depois de 21 anos, de ter me recebido. Espero que você tenha falado, tenha colocado para fora, o que você falou tenha colocado para fora, esclarecido muitas coisas. Realmente teve muita maldade na questão de imprensa na época. Que vocês sejam felizes, que vocês continuem sendo família. Obrigado. Obrigada. Que a união, que Deus continue. A felicidade está aqui, ó. Tá aqui a nossa felicidade. Você proporcionou a vinda dela pra cá, ó. Ah, mas tinha, não. Obrigado. Tinha que vir. Mata a saudade. Senão ia demorar mais uns meses aí pra ela vir pra cá. Nada, fica. E prometo fazer um dia uma matéria sobre surto psicótico para orientar o telespectador Isso e é orientar o Brasil. Que orientação também é, informação também é cura. Eu quero que, agora eu vou finalizar, e eu vou finalizar com esse clipe dos Alvarengas, essa música, rapidamente, conta pro telespectador. Na como tristeza e na alegria. Foi composta por quê? Porque eu compus, né, com auxílio da Sara. Ela chama Na Tristeza e na Alegria. A gente nunca falou publicamente por quê, mas ela tem a ver com isso, do que nós passamos, né? O quando se casa é na alegria e na tristeza, certo? E a nossa música é o contrário, porque nós tivemos alegria, veio uma tristeza praticamente quase avassaladora, e nós encontramos de novo um caminho para a alegria. E essa música é baseada nisso. Então, ela é o contrário. Na tristeza e na alegria. Depois da tristeza, vamos buscar alegria. O seu contador de histórias do interior do estado de São Paulo, Campinas, o nome da música? Na tristeza e na alegria. Com vocês, Sara e Alexandre Alvarenga, na tristeza e na alegria. Até o nosso próximo encontro. Nos momentos mais difíceis que eu passei, sei que sofrias comigo, senti a mesma dor. Amor que é de verdade, tempestade não vai destruir. Casa que foi construída na rocha não vai cair. Mesmo sem a luz do dia, sem ver o sol, por uma fresta eu via, havia luz lá no final. Eu me agarrei à esperança, com meus próprios olhos pude ver que apesar das nuvens, o sol sempre nasce. Por causa do amor eu sei, pude passar por tudo que passei e ter de volta a razão da minha vida, a luz em meus dias. Por causa do amor eu sei, perante Deus a você eu jurei que ao seu lado estaria, na tristeza e na alegria. Que ao seu lado estaria, na tristeza e na alegria. Não tem, pode cortar a trilha, por favor. Não tem como não entrar na dor dessa família. Eu sempre respeitei, mesmo quando eu era repórter policial, uma das áreas mais difíceis de você tramitar na escrita, falada ou televisão
é a reportagem, é o jornalismo policial, e eu fui repórter policial durante 24 anos. Você cometeu alguns erros, Geraldo Luiz? Olha, vocês estão vendo um cara falho aqui. Eu não sou perfeito. Mas eu sempre tomei muito cuidado. Não tem como não entrar na dor de cada um desses da família Alvarenga. E me emociona ver que os filhos perdoaram, que a filha entendeu que o pai surtou. O filho que foi jogado bebê, hoje homem, vocês viram como ele está lindo. É uma família linda, que todos se perdoaram e todos continuam juntos. E me emocionou, Sara e Alexandre, vê-los juntos. Eu estou recebendo aqui no palco este homem que tem um respeito muito grande, que todo mundo conhece, os colegas de imprensa conhecem. Câmera nele fechada para mim, por favor. Esse é o Dr. Jacó Pinheiro Goldenberg, doutor em psicologia, assistente social, um grande escritor, um estudioso da mente humana. Doutor Jacó, essa questão, quando se fala do surto psicótico, vamos lá. Eu que nunca surtei, que nunca tive um ato violento contra mim ou contra alguém, quando se fala de surto psicótico, ele pode dar em qualquer pessoa. O que é um surto psicótico? Boa tarde, obrigado por senhor ter vindo aqui. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, Geraldo, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando vocês me convidaram, eu imaginei que seria mais uma entrevista das centenas de entrevistas que eu já dei sobre comportamento. Mas centrado aqui, eu não assisti uma entrevista. Corta a trilha para mim, por favor. Eu assisti um psicodrama, ou talvez um sociodrama. Eu gostaria de dizer inicialmente, Geraldo, e digo isso com orgulho, que essa psicóloga, Alessa, além de ser brilhantíssima, ela é mineira como eu. Eu sou de Juiz de Fora. E eu atribuo, nos estudos que eu faço de geopsicologia, ao mineiro, modéstia à parte, uma introspecção para a sensibilidade. Eu costumo dizer que quem nasceu no meio daquelas montanhas, ou vira poeta ou fica louco. A subjetividade habita o psiquismo do mineiro. Olha isso. Eu acredito. Não duvido, doutor. E essa moça deu uma aula. Ô Geraldo, eu posso levantar e ir embora. Essa moça deu uma aula extraordinária, magnífica, sob todos os aspectos, do que é o surto, do que é a vocação profissional. Quando ela disse que ela havia escolhido a profissão dela, é consensual em psicologia que a gente procura uma profissão para reparar os objetos quebrados na infância. Uma criança que sofreu injustiça tem uma certa tendência a ser advogado. Alguém que teve na família um problema grave de saúde, que traumatizou, pode apresentar uma tendência para a medicina, para a enfermagem. A nossa vida tem uma dinâmica narrativa e ela expôs isso com muita naturalidade. Mas o que mais impressiona, Geraldo, não é uma questão de teoria, gente. Eu quero dizer para vocês, para você telespectador, que nós hoje aqui vivemos uma página, e olha que eu dou aula de psicologia no mundo inteiro. É inédito o que você fez aqui, rapaz. É inédito. Você promoveu aqui um psicodrama com efeito social extraordinário. Todo mundo aqui fez um pouco de catarse. Todo mundo aqui viu. Quem não teve
a contingência da perda de uma pessoa querida, mas acompanhou a perda, a morte de alguém da família, ou alguém querido. É traumatizante. A morte do pai para uma criança de 10 anos, e ele descreveu isso com nitidez, a sensação quando ele disse que o mundo, e eu vou mais ou menos usar a metáfora, o mundo acabou. A morte do pai, a morte da mãe, desloca você de si mesmo. Você deixa de você ser quem você é. Então todas as emoções, e o surto sempre, Geraldo, é esse cipoal. É como se fosse um vulcão. Nós sabemos que debaixo da terra nós temos placas tectônicas. No nosso psiquismo existem placas tectônicas. Emoções recalcadas. Cada um de nós guarda sentimentos como se fosse um arquivo fechado. Mas esse arquivo fechado, às vezes se transforma numa bomba relógio. O surto é essa bomba relógio. Todas as suas emoções se desequilibram. É como se o seu consciente ficasse afastado e o seu inconsciente explodisse ou implodisse. É muito frequente quando alguém sofre um surto desses, que posteriormente o indivíduo diga: eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. O senhor está dando que aula? Eu imagino, eu estou ouvindo o silêncio do meu suíter, da nossa assistente de direção, a Nicole, e do nosso diretor-geral, Robson Cirilo. Eu não estou ouvindo eles falar, porque o senhor é o... Ouvir o senhor e a prestação de serviço que uma TV aberta, obrigado, Rede TV, em permitir que eu seja o Geraldo Luiz. É isso que eu quero levar ao meu público, informação. O que esse homem está falando, prestem atenção. Alguém que está do seu lado, todos nós temos dores, vocês estão olhando para um cara, vocês sabem das minhas dores, eu nunca escondi nada. Do pai que me abandonou na véspera de um Natal, de uma mãe, eu passei anos de uma vida odiando um pai, e eu só fui entender depois do nascimento de um filho. Então, o que esse homem está falando agora, preste atenção, porque um surto psicótico pode acontecer na sua família. Então, é uma aula gratuita, de graça, que vocês estão tendo agora com o doutor Jacó aqui. Doutor, o senhor falou que todos nós somos um vulcão, coisas guardadas dentro de nós, dores do passado, crianças que talvez foram estupradas, molestadas, judiadas. Nesse caso, nós temos a figura de um menino que amava o pai, perdeu o pai, um tambor estourou no rosto do pai, a figura do pai que pegava ele no colo desaparece, sai de cena. Aí ele se torna pai de uma menina, se casa com uma mulher maravilhosa com quem está até hoje. Aí vem um filho bebê, sofre um acidente de trânsito, bate o carro, pega esse bebê, ele, pai, e se tornou pai. O pai que ele amou, agora era o pai que ele era. O pai que ele amou e perdeu, era o pai que ele já era, e com o bebê. Aí ele pega esse bebê e joga no vidro. E ele me disse que ele não se recorda que isso desapareceu. Acontece isso? Some da mente? Bom, eu queria responder para vocês da seguinte maneira. Nós todos sabemos que o Geraldo é um passional, é um homem apaixonado. Então não dá para fazer uma entrevista fria, teórica. Eu sou obrigado a entrar no clima da cena. Eu sou de religião judaica, eu sou judeu.
Mas eu vou invocar agora a importância e o significado do que o Geraldo falou, do pai que o abandonou, desse menino cujo pai morreu, e da figura, e mais do que da figura, da sensação de abandono que a morte significa. Uma ideia quase de traição. Eu que amava tanto, e ele foi embora, ele me abandonou, porque é essa a ideia de quem fica. Por que ele foi embora? Já que eu amava tanto. E a resposta está na cruz. A última invocação de Jesus. Ele, lama sabartani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me abandonaste? Essa sensação é universal. Esta é a lição para que a gente possa superar o medo da morte. Dentro da psicologia, nós sabemos que existem duas grandes forças: biofilia e necrofilia. A vontade de viver e o impulso de morrer. Quantas vezes a pessoa, diante de uma crise, de dificuldades imensas, não tem a sensação de entrega. Chega, chega, chega. Eu quero descansar. E a ideia de descansar é associada com a ideia de morrer. De se ausentar. Não aguento mais. Esse impulso de morte, frequentemente nós temos que combater para poder continuar, para poder viver. Nós não viemos para essa vida para ser turista. Nós viemos para ser testemunha. Doutor, esse surto tinha algo dentro dele, e jogar o próprio filho, o telespectador está perguntando, mas doutor Jacó, ele pegou o filho bebê e jogou, e depois isso apagou da memória dele. O surto tira a pessoa de si. O que se... Para o povo entender de uma forma, que eu sou um comunicador popular, o que o surto tira a pessoa de si, ela não lembra. E quando eu era repórter policial, um rapaz uma vez matou a família inteira em Piracicaba, inteira, matou pai, matou mãe. Quando eu cheguei lá, na delegacia, ele não se lembrava. E dentro, depois da cadeia, falou: o que eu fiz? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Ele falou: você matou. E foi comprovado realmente que foi um grande surto e que ele não se lembrava de nada. Não só isso é frequente, como também é comum que pessoas que têm esse procedimento, no desespero, acabem se suicidando. É muito frequente que em seguida se suicidam, porque quando tomam consciência do que fizeram de forma inconsciente, não são capazes de sobreviver àquilo. A sua pergunta é se isso, digamos, seria uma espécie de apagão. Os índios brasileiros, Geraldo, eles têm uma expressão muito curiosa. Quando um índio brasileiro, ele fica demente, quando ele enlouquece, você sabe qual é o nome que eles dão para essa doença? Não. Doença do susto. É como se eles dissessem assim: o sujeito vai indo no cotidiano da sua vida, de repente, susto completo. Aí você enlouquece. É uma lição incrível da psicologia dos nossos povos primitivos. Qualquer um, nós estamos com o tempo estourado, eu tenho duas perguntas para finalizar. Alguém pode... Eu vou dando sinais que eu posso surtar para a família que está vendo em casa. Doutor Jacó, qual a orientação? Existe algum sinal que o meu filho pode dar, ou que a minha filha, ou que eu mesma posso ver, que eu possa apresentar um surto psicótico? Existem sim.
E é exatamente por isso que cada um precisa cuidar do seu psiquismo como você cuida do seu corpo físico. As pessoas tomam banho todo dia, mas poucas pessoas reservam meia hora por dia para meditar ou para refletir, ou para fazer psicanálise, ou para fazer psicoterapia, ou para ir a uma igreja, ou mergulhar no seu próprio eu e tentar encontrar em si mesmo e também nos outros recursos de força para enfrentar a vida, porque a vida é muito difícil. A grande mentira que a nossa cultura conta é que a vida é fácil. E aí, de repente, quando você descobre que ela não é fácil, quando morre alguém na tua frente que você ama, você não está preparado para isso. Tem gente que nunca tomou consciência que vai morrer, acha que os outros é que morrem. Guimarães Rosa é que disse, era mineiro: viver é difícil. E é preciso enfrentar essa realidade do surto. O surto é uma espécie de sinal vermelho. Antes disso, ele fica amarelo, ele dá aviso sim. E é preciso que a própria pessoa, os familiares, os amigos, prestem atenção. Quando alguém chegar para você e disser, eu não estou bem, eu estou nervoso. Presta atenção, fecha nele, que isso é muito importante. Olha isso. Repete para mim, doutor, por favor. Quando alguém chegar e te pedir socorro, olha, eu não estou bem. Não estou bem. Para de brigar. Para, por favor, chega, agora chega. Por fineza, ouça e para. Não passa do limite, nem do teu, nem do outro. Respeite esse sinal. Quando alguém disser e der sinais de inapetência, eu não tenho vontade mais de comer, não estou conseguindo dormir. Quando os sinais de vida começam a ser interrompidos, é hora de você dar assistência para uma criatura miserável que cada um de nós é, diante do infinito e da eternidade. Bom, gente, por hoje é isso. E até uma próxima aí. Fiquem bem, Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.